A nossa divisa esse ano é Gálatas 2:20. Eu queria só passar a leitura dela para a gente. Não é necessário que os irmãos abram, mas eu... Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a nossa divisa esse ano, e o nosso tema em si, como a gente fez as camisas ontem, é Cristo em mim. Eu peço agora sim que abram em 2 Timóteo, capítulo 4. Amém? Vou ler do 1 ao 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os próprios desejos, juntarão para si mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio, em tudo suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Essas são as palavras de Paulo ao jovem Timóteo, um jovem pastor. Provavelmente as últimas palavras escritas por Paulo, não só a Timóteo, mas para o mundo, porque ele deixou para a gente. Porque Paulo já sabia um pouco qual era o destino que estava chegando a ele. Nessa palavra, nesse livro, Paulo chama Timóteo para ter com ele em Roma, onde ele estava preso. E tudo que Paulo pede para o jovem Timóteo é que leve uma capa, uns livros, mas o que ele mais pede é que Paulo pregue, para que Timóteo pregue a palavra. Paulo chama Timóteo a se erguer das suas próprias fraquezas e suas limitações, seus temores, e assumir o seu lugar como cristão, mesmo sendo uma pessoa bem mais jovem que Paulo. Sabendo que era breve a sua condenação e que provavelmente a sua pena seria a morte, ele chama com uma certa pressa Paulo a encontrar ele, se possível ainda em vida. Provavelmente não sabemos se Timóteo chegou a tempo de estar junto com Paulo em Roma, mas a certeza de que o que ele precisava passar por Cristo e o que ele tinha de certeza em Timóteo, da sua fé, chamou ele a como se fosse uma continuação do seu chamado. No primeiro capítulo de Timóteo, no versículo 3, Paulo cita: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você dia e noite em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Por essa razão, torno-me a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição de mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. No segundo capítulo, ele diz para que ele tome cuidado com certas pessoas que tem no caminho. Ele pede para que ele fuja de conversas profanas e que ele fuja dos desejos da juventude. Já no terceiro capítulo, o que Paulo diz a ele de forma bem clara e não esconde o tipo de perseguição e os pesares que tem naquele momento em seguir a Deus e fazer toda a sua vontade. Ele faz um alerta também ao que virá nos últimos dias, mas também o que já estava acontecendo naquele momento.
no capítulo 3, versículo 1, ele diz: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando ao seu poder, afasta-se desse também. E já no versículo 10, ele faz menção ao que ele deve ter como alvo em sua mente. Ele diz: mas você, tendo seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram na Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É isso que ele faz as recomendações a Paulo, mas a Timóteo. Paulo faz a Timóteo. Mas a uns olhos de humanos a gente pode ver uma coisa um pouco diferente. Parece um pouco contralógico aquele sentimento que a gente tem de tentar se autopreservar sempre, seguir um conselho de um prisioneiro, de uma pessoa que tantas vezes foi perseguida, tantas vezes foi espancada, tido até como morto nesse caminho. E agora ele, sabendo, já prestes a ser condenado à morte, ele chama um jovem, fala que está enviando outra pessoa ao seu lugar para assumir o seu ministério e que ele fosse ter com ele antes dessa partida. Aos olhos de alguns judeus da época, ou gentios da época, poderia soar um pouco ridículo seguir o conselho de uma pessoa que está numa situação tão frágil, tão delicada, que não, aos olhos humanos talvez não teria alguma esperança comum em ter, a não ser esperar o seu fim. Mas a fé que habitava em Timóteo, entendendo o que era a mensagem de Deus para ele e o trabalho de Deus, a obra de Deus, Timóteo recebe essas recomendações do apóstolo Paulo como um chamado de Cristo. Sede sóbrio a pregar o verdadeiro evangelho. Ele sabia que era a hora de se colocar como soldado e enfrentar aquilo que Paulo já tinha passado e aquilo que talvez Paulo não soubesse naquele momento, mas foi uma das coisas que abriu o caminho para que o evangelho chegasse até aqui. Porque sem essa perseverança, provavelmente a fé não chegasse até aqui. E a gente sabe que ele seguiu isso porque ele sabia que a vontade de Deus era que chegasse essa mensagem. O abandono de alguns ou muitos dos primeiros convertidos talvez não era um motivo tão grande para Paulo chamar depressa Timóteo para ter com ele ou para assumir o seu posto. Mesmo com o abandono de Demas, aquele que foi citado em alguns outros livros, ele provavelmente tinha a vontade de estar um pouco antes com Timóteo, instruí-lo mais um pouco a iniciar a sua jornada ali no final e continuar a jornada de Paulo. Para Paulo era muito simples, nas suas palavras, ou não sei, em seus sentimentos, o fim. O que para ele o viver já era Cristo, em Filipenses, e o morrer era lucro, e o que ele chamava de oferta de libação, ou sua última oferta a Deus, era a alegria. Sabendo Paulo que não estaria mais presente
chamar Timóteo, estar em seu lugar para pregar a tempo e fora de tempo, como diz em 2 Coríntios, que somos embaixadores em Cristo, ou representantes de Cristo, era chamar para que Timóteo se vestisse com toda a coragem que é possível ter somente na fé, naquele que nos traz um presente que não é possível comprar por mãos de homens, ou com obras, ou coisa do tipo, mas só pela fé. Com essa certeza, ele foi chamado para ser um representante de Cristo e enfrentar aquilo que Paulo já estava enfrentando. O Demas, que foi citado em Colossenses ao lado de Lucas, e também foi citado em Filemão como cooperador de Paulo, o próprio Paulo diz que abandonou ele amando o presente século. Foi essas palavras. E uma pergunta central que eu trago é: como que nós vamos permanecer amando esse século presente, com tantas coisas a ser atrativos, principalmente para a juventude, sendo que naquele primeiro século o mundo já chamava de uma forma que as pessoas negavam os valores de Cristo para retornar aos seus prazeres mundanos. Paulo lembra Timóteo que seu sucesso não está na força dos seus próprios braços, mas na graça, no favor imerecido de Cristo, que foi esse o favor imerecido baseado que Pedro disse, lá em João 6,68, Senhor, para onde iremos? Tu tens a palavra eterna, tu tens a palavra de vida eterna. É com um pouco de base nisso que não tem mais para onde ir, a não ser em Cristo. Não tem salvação ou não tem vida plena, vida em abundância, a não ser em Cristo, que eles tinham a convicção que não havia para onde fugir. Não havia o que enfrentar a não ser a obra naquele momento. Essa afirmação, gravada no corações de todos os cristãos hoje, pode ser o que leva a entender que viver é Cristo. Aquilo que Paulo disse, viver é Cristo. E já não sou mais eu que vivo em Cristo, mas Cristo vive em mim. E esse é o presente de Cristo, ser representante de Cristo na terra e ter todos os seus pecados perdoados. Levar essa boa nova é um ato de misericórdia, é um pouco do que Deus deu de presente para nós, para alcançar cada um que está próximo. Essa fé que nos leva um pouco a um relacionamento de amor, porque ele nos atrai com esse amor, com esse favor que de forma alguma podemos retribuir. É o que nos leva a buscar em secreto um pouco mais dele, um pouco mais do amor dele. É o que nos leva a fazer mais por ele. A gente sabe que de forma alguma a nossa salvação é comprada por obras, mas Tiago também diz que a fé sem obras é morta. Então, um pouco da nossa obra, tanto na igreja quanto para os nossos irmãos em todos os lugares, é um pouco do que transborda de Cristo em nós. É o que nos leva a um desejo de mudança, mas é o que pode nos afastar de certas pessoas no caminho, por não ter uns valores compatíveis com o que é o comum no dia a dia. Esses relacionamentos que buscamos em nossos devocionais, em nossos estudos, é o que nos aproxima a ser o que é a palavra cristão, é o que nos aproxima a ser um pequeno Cristo, um imitador, é o que nos leva ao ponto de chegar ao momento em que as suas atitudes já não são do velho homem. Você pode não saber muito onde começa Cristo em você e até onde vai você em Cristo. À medida em que a gente vê o ministério de Cristo completo e perfeito, é o seu esvaziamento como homem e o seu cumprimento como missão, sendo Filho de Deus. Ao momento que esse esvaziamento que é clamado para que nós tenhamos, é o que faz o poder de Deus se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, o que nos traz alguns valores e atitudes completamente opostos aos dias de hoje. O que Paulo, na verdade, clama a Timóteo é que ele, sabendo já da sua fé não fingida e sabendo do seu ministério verdadeiro, é que ele renuncie mais de si mesmo e se entregue totalmente à obra naquele lugar. É que ele
faça mais pelo que Cristo é, o que Cristo quer, do que pelo que ele mesmo queria por si mesmo. É a renúncia. Eu acredito que a palavra veio até aqui e eu vou contar um pouquinho de um testemunho dessa semana. Eu acabei de finalizar um tempo em uma empresa e indo para outra. E desde o início, o momento que eu fui para uma entrevista, eu avisei os meus líderes que eu estava indo para uma entrevista naquele dia, por isso não iria, não inventei médico, não passei no médico ou coisa do tipo. Fui bem sincero, tanto que eles de certa forma reconheceram e abonaram o dia de forma sem relutância alguma. Mas no último dia foi feita uma reunião e eu fui bem elogiado, mas no final da reunião eu poderia ver que todos os elogios que foram feitos ali sobre a atitude, sobre ser uma pessoa mais reta, ser uma pessoa de palavra, de não contenda, são valores que é um espelho de Cristo em mim, não do Jonas em si. Não tem como vir isso. Vem da comunhão do secreto com Cristo e da criação, de uma criação nos valores baseados na Bíblia. Então não tenho que se orgulhar no que foi dito ali, mas tenho que render graças, não só aos meus pais, que me instruíram desde pequeno, eu sou chorão, gente. Quem foi no meu casamento sabe disso. Mas por esse favor imerecido, como diz a canção hoje de manhã, o maior presente nos foi dado. E o maior presente é Cristo em nós, é o Consolador em nós. Essa é a palavra de hoje, pastor. Amém?